Então pode conectar vários aparelhos. Bom, vamos ver se agora vai. Adalberto? Adalberto? Aí. Adalberto? E agora? Agora tá Opa, bom? ótimo, ótimo. Muito bom É. dia, Adalberto, tudo bem? Bom dia. Sabe o que está acontecendo? É que a gente já está tão amigo que a gente está quase casado. Então você já não está nem mais me ouvindo, entendeu? Tá virando casamento já isso. É verdade. É sempre um prazer falar com você, meu amigo, com certeza. Adalberto é Igualmente. um amigo muito querido. Bom dia aí, pessoal que está acompanhando. Muito bom falar com você, meu amigo. Adal, me Igualmente. conta quem é você, Adal. Me fala da sua formação, me fala quem é o Adalberto. Vamos lá. Meu nome é Adalberto César, eu sou biólogo. Eu estou agora aqui radicado em São Paulo, mas eu sou mineiro, né? E eu me formei na UFMG, bacharel em zoologia pela Federal lá de Minas. Entrei na pós-graduação do Museu de Zoologia aqui da USP, né? E sou especialista em morcegos, né? Mamíferos em geral, mas especialmente morcegos. É. E também com evolução, mamíferos antigos, enfim, falou que é mamífero é comigo mesmo. Bom, todo dia que a gente se encontra eu aprendo um pouquinho mais. E não pode esquecer viciado em futebol de botão. Ah, isso é um ponto muito importante, né, Adalberto? Importantíssimo. Adalberto, você como biólogo, me fala, hoje a gente vai tratar um pouquinho da pandemia, né? Dos Sim, pontos sim. ruins, o que pode estar melhor, o que vai, como é, em que pé que tá, se nós estamos perto de alguma vacina, de alguma coisa, como tudo começou, né? É importante a gente saber que muita gente, por exemplo, acha que o Covid talvez veio de alguém que comeu um morcego, né? E na verdade Sim. não é bem por aí, não é verdade? Não, não é. Não é. Não é bem por aí. Ah, bom dia de novo a todo mundo que está aí ouvindo a live da Panaceia. Obrigado, viu, Fernando, pelo convite. Bom, vamos lá, vamos tentar responder algumas coisas, né? Certo. Vamos falar lá da origem desse Covid. E, ó, Fernando, você sabe, eu falo muito, né? Eu alugo a sua orelha quase que diariamente. Então, pode me interromper a qualquer momento, tá? Porque Ah, mas biólogo é é sempre um assim, prazer te biólogo. ouvir, cara. Porque biólogo, você faz uma pergunta para ele, você fala, oh, que bicho é esse? Você vai saber a família do bicho, com quem ele casou, as fofocas do bairro e tudo, tá? Então me interrompa quando você quiser. Tá Então, vamos bom. lá na origem do Covid, tá? O que Vamos lá. acontece? Ah, a gente chama de Covid-19, tá? E por que Certo. a gente chama assim? Na verdade, você sabe como é que é. Quem se lembra das aulas de biologia, sempre lembra daqueles nomes científicos bizarros que você tem que ficar decorando, né? Que é uma parte que o pessoal em geral não gosta na biologia. É, O Covid é um vírus. E vírus não segue aquele sistema, tá? Aquele mesmo sistema. Cachorro, o nome científico é Canis familiaris. O gato, o nome científico é Felis catus. Vírus não é. Porque vírus, olha que interessante isso. Vírus é um ser vivo, certo? certo. Também não. Até Não? hoje a gente nunca. Não, não. Sabe por quê? Uma coisa que caracteriza. Como é que você sabe que você está vivo? É quando você tem suas funções metabólicas, como a Sim. gente está aqui. Nós estamos conversando, né? Sim, interagindo, é. Nossas células estão funcionando normal, estão gerando mitocôndrias, uma planta está lá verde, produzindo oxigênio, fazendo fotossíntese. É muito fácil definir o que é vivo nesses casos. O que é um vírus? Um vírus é uma coisa que é uma capa
Basicamente isso, tá? O vírus é uma capa Tá. de. Eu vou falar gordura, na verdade é lipídio, que não é a mesma coisa de gordura. Gordura é um lipídio, sabe aquela coisa? Toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é uma gordura. É uma Uhum. capa de gordura, é importante lembrar isso mais tarde, quando a gente vai falar em prevenção, tá? Ok. E dentro dessa capa, você já deve ter visto várias vezes, né? Aquela imagem que é uma bolinha cheia de, né? Cheia de pontinhas Sim, que o pessoal desenha como o feio pra coronavírus. caramba. É igual a doença, né? É bem feio. Então, e dentro disso tem o material genético dele. Ponto. Ele não tem metabolismo, tá? Não tem energia, não tem nada. É isso. É uma bola com um pedaço. No caso de vírus, só para deixar claro, não é DNA, é RNA. É quase a mesma Hum, coisa, mas não é. Tá? A Tá, gente tem DNA e RNA. O vírus é só RNA, em geral. No caso do corona, pelo menos. Então, certo. isso é um vírus. Ele não tem metabolismo. Ele só se reproduz dentro de células. E aí, ó, aí é que está o problema. Tá? Uhum. Então a gente chama tudo de Covid-19, só que vírus tem uma classificação diferente. Aí o pessoal vê e fala assim, gente, essa doença nova, esse tal de SARS-CoV, é, Corona SARS-CoV-19, é o mesmo, tá? É só o Tá. nome técnico daquilo, tá? Uhum. Uhum. Eu estou falando isso porque toda, toda espécie de mamífero, então, eu, o seu cachorro, o seu gato, a onça, o morcego, o pangolim, o tatu, todos eles têm Esse biquinho é naturalmente algum importante, tipo, né? tem um tipo de coronavírus, tá? Certo. Porque é um vírus que está naturalmente na gente. Em gatos, por exemplo, o corona provoca uma doença grave, tá? Que é uma síndrome que dá no gato, alguns chamam até de AIDS felina, mas não vem ao caso. Então, Hum, assim, a gente convive com o coronavírus, tá? uhum. Então, eu sempre falo assim, sabe quando você tem filho e aí você leva no médico, o filho tá meio doentinho, tá lá meio febril, tem uma diarreia, vomitou, você leva no médico, o médico fala, ah, é virose, pode ser o Uhum. corona. Porque é um vírus que a gente tem naturalmente. Uhum. Qual que é o Uhum. problema do Covid? Esse SARS-CoV, Covid-19, Uhum. que a gente vai abreviar para Covid-19, só Covid, Uhum. ele era de algum outro mamífero e veio parar na gente. E como aconteceu isso? Boa pergunta, a gente ainda não sabe, tá? Uhum. Uhum. Aí vem Uhum. aquela coisa que você perguntou do morcego. É. O que que acontece? Não só na China, mas nos países asiáticos, e vamos falar a verdade, é no mundo todo, Uhum. tem esse hábito de comer animais silvestres, né? Uhum. Uhum. Quando surgiu essa doença, os cientistas foram lá, pegaram o RNA desse coronavírus e pesquisaram. Falaram assim, ah, vamos ver, a gente faz uma coisa chamada biologia molecular, ou seja, pega o material genético, analisa, ah, analisa lá o que né, como, qual a formação dele e tal, tá? E aí compara com outros. É como se fosse montar uma árvore genealógica, tá? Uhum. Tá. Desse vírus. Aí, a princípio, viram o seguinte, assim, olha, esse corona que agora está afetando seres humanos é o mais parecido com o coronavírus de morcego, tá? Isso Tá. foi lá no início, lá no início. Certo. Aí depois, eles falaram assim, olha, analisando melhor, porque uma doença estava no início, a gente não sabia nada. Aí chegaram Aham. e falaram assim, olha, parece que não é do morcego, parece que vem de outra fonte, que a gente não sabe. Ainda tem que comparar, vai ter que estudar. Isso é uma coisa que depois vai ser respondida, porque, obviamente, a coisa mais urgente agora é achar uma vacina. Então, assim, Sim. todos os pesquisadores que poderiam estar trabalhando para descobrir de onde veio isso, no momento eles estão ocupados tentando produzir uma vacina. Uhum. Depois que produzir a vacina, depois que essa pandemia estiver resolvida, aí sim, aí a gente vai pegar um monte de bicho lá no Sudeste Asiático, tirar o DNA deles, quer dizer, pegar o corona desses bichos, tirar o RNA, comparar com ele, aí a gente vai saber. A solução já vai ter.
sido encontrado, a vacina, né? Uhum, Mas é uhum, sempre importante a gente saber de onde veio. Por quê? Para prevenir as próximas, tá? sim. Uhum, E por que esse negócio da sopa de morcego? uhum. Aí eu vou entrar num outro detalhe, que assim, nesse caso, o que tudo indica, veio da China, né? Até onde a gente sabe. Mas É. aí eu vou chamar a atenção, esse caso é da China. Mas assim, ah, é porque os chineses comem sopa de morcego. E é verdade. Não só a Uhum. China, mas a China, a Tailândia. Nas Filipinas tem um prato típico lá que é morcego cozido ao leite. Um prato Meu gourmet. Deus. É, eu adoro morcego, eu gosto de estudar. Nunca comi morcego, não tenho a menor curiosidade. Tá? Não troco, não troco uma picanha bem feita por um Uhum. morcego ao leite, por favor. Eu prefiro bife, eu prefiro o bife do boteco da esquina do que comer um morcego, tá? Pode crer. Então, é ou não é? É bem mesmo. Pelo menos eu sei de onde veio. É. Então, o que pode ter acontecido? Isso aí já tem uma desinformação. Ah, lembra que eu falei que vírus é uma capa de gordura com material genético dentro? Se você cozinha, mata. Porque gordura, né, acima Uhum. de uma certa temperatura, ela dissolve. Quando ela dissolve, aquele RNA que estava lá dentro, ele fica perdido, ele não tem como entrar numa célula. Uhum. Então o problema não foi a sopa de morcego, tá? Aí eu vou contar uma coisa, que é o quê? Como deve ter acontecido essa infecção? De um animal que a gente ainda não sabe. O morcego foi a primeira suspeita, tá? Uhum. Uhum. Mas hoje a gente tem outros suspeitos, tá? Inclusive um animal que chama pangolim, que parece é um tatu diferente lá da. E não tem nenhum parentesco com tatu, Não tem a é um nossa fauna, mamífero. né? É. Até mostrei pro seu filho e pro seu sobrinho, eles viram e falaram assim: ah, que bicho feio. Eu não acho que é É, feio, mas biólogo nunca acha bicho feio. Biólogo acha tudo quanto é bicho bonito. Até morcego. é simpático. Então, é simpático. É bem apessoado. É bem É. apessoado. Então, o que acontece? Se fosse a sopa de morcego, não seria. Por um simples fato. Matava o vírus, tá? Porque o vírus não resiste ao calor, certo? Certo. O que acontece? Vamos pensar um pouquinho antes da sopa. Esse morcego estava lá, numa árvore. Esses morcegos em específico, esses que eles usam para fazer sopa e tal, é um morcego grande, tá? Que não tem aqui no Brasil. O maior que a gente tem aqui no Brasil, ele de asa aberta, mede 90 centímetros, quase 1 metro. É um morcego grande, já é o grande, é o maior que a gente tem aqui. Lá, dessa espécie, ou desse, na verdade são várias espécies, chega a medir 1,90 m. Caramba! Mas, de asa aberta, tá? Asa Hum, aberta. É quando o pessoal tá aí fuçando na internet, de vez em quando vê um bicho lá, uma raposa voadora. Não tem nada de raposa, na verdade é um morcego, mas a carinha parece uma raposa. Então alguém chamou de raposa voadora em inglês, né? Que é Flying Fox. Não hum. tem nada a ver com raposa, tá? É um morcego. Eles são grandes. Imagina só, um bicho de asa aberta é maior que eu, né? Mas Nossa. o corpo dele é do tamanho um pouquinho menor que um gato, tá? Para ter uma ideia. Tá. Aí esse morcego estava lá na árvore. Alguém teve que caçar esse morcego. Seja no tiro, seja na pedrada, seja o método que for. Pegou esse morcego e vai limpar esse morcego. Certo? Igual você faz com frango, com qualquer Uhum. bicho. Nesse momento é que aconteceu a infecção. Então não foi o fato de comer sopa de morcego. É o cara Ah, pegou o morcego. Foi lá tirar as vísceras, né? Limpar ele, tirar a pele, não sei o quê. Naquele momento tá cortando, você tem o sangue do bicho que tá hum. ali, entendeu? Então, imagina a China, que é a segunda maior economia do mundo, eles estão crescendo em termos econômicos, mas tem muita gente pobre lá ainda, né? A população pobre na China é muito grande. E, em geral, o sistema de saúde na China ele é todo pago. Ele é todo estatal, mas é todo pago. Você não tem opção, tá? Aqui no Brasil você tem o SUS, né? Você tem os hospitais particulares, você tem plano de saúde maravilhosamente adquiridos na Panaceia, por exemplo. Na China, não. Na China só tem uma opção, pagando. Então, o que acontece? É, Imagina só, uma pessoa que é pobre, porque... E caçar morcego na árvore dá trabalho. Limpar morcego dá trabalho. E ganham muito pouco para isso. Então, uma pessoa que é pobre,
não tem as melhores condições de higiene, não tem acesso à água limpa, e está lá limpando morcego. Nisso, suja a mão de sangue. E esse sangue entra na circulação dela. Porque é só você ter uma feridinha ali. Sabe Uhum. aquela. Quando você vai tirar aquela. A cutícula, né? Cutícula. Aham. Você vai dar aquela mordidinha, que de vez em quando você sai assim, que o negócio tá rasgando, né? Parece que vai parar Sim. lá no meio do dedo. Aquilo dali é uma ferida aberta, entendeu? Um cortezinho na mão. Imagina quem tá cozinhando o tempo inteiro. Toda hora você dá um cortezinho aqui, corta aqui, pronto. Desastre está armado. O vírus que antes estava no morcego, agora vai estar em você, entendeu? Então, Aham. complicado. Opa, Ih, caiu. Tá muito interessante, Adalberto, mas caiu. Ah, opa, voltou. entrou uma ligação aqui do nada, desculpem, gente. Então, eu estou tentando fazer do celular porque o Instagram no meu computador não funciona. É, Mas enfim, entenderam como a contaminação aconteceu nisso. E aí eu vou só chamar a atenção que a gente está falando da China, que claro. tudo indica veio de lá, né? Mas eu sou biólogo, eu trabalhei muito no meio do mato. Adoro o meio do mato. Tô sentindo falta de ir pro meio do mato. Eu já trabalhei na Amazônia há muito tempo, Pantanal e tal. Uhum, A uhum, coisa mais comum é o pessoal caçar tatu, aqui no Brasil, tá? Caçar e comer tatu, uhum, paca, capivara, jacaré, morcego eu não conheço, consumo de morcego aqui no Brasil, tá? Nem mesmo uhum. com os índios. Já visitei várias cidades, nunca vi eles comendo índio. Ó, comendo índio, comendo morcego. É. E então, todos esses animais que a pessoa pega na natureza, tá? Mata e vai limpar, nesse momento pode acontecer a contaminação, entendeu? Então, assim, embora esse caso tenha sido na China, é importante a gente conhecer porque recentemente, deve ter um mês e meio, mais de 100 pessoas numa cidade do interior, eu não lembro agora qual estado do Brasil, se contaminaram com um fungo, tá? É uma micose, Uhum. porque eles comeram carne de tatu. Ou seja, animal silvestre, Silvestre. caçado, que na hora que estava limpando tem essa contaminação com sangue. No caso, não foi um Uhum, vírus, foi um fungo, tá? É uma micose grave. E micose a gente sempre lembra aquela da a frieirinha dali entre os pés, mas micose pode, na verdade, acontecer no corpo todo, tá? sim. Uhum. Pode ser no pulmão, pode ser na corrente sanguínea, enfim. Então, as pessoas pegaram isso de consumir tatu, entendeu? Caramba. Uhum. Pois é, foi aqui no Brasil. Então, assim, embora o Covid tenha vindo da China, é importante a gente sempre pesquisar isso muito bem, porque, infelizmente, esse contato do homem com animais silvestres não é só com relação a meio ambiente, destruição de floresta, não, tem esse risco, tá? Tem esse risco, entendeu? Uhum. Então, quando às vezes a gente fala, né, com relação à preservação do meio ambiente, às vezes dá uma isolar o homem do meio ambiente, tipo, deixa os bichos lá no mato, deixa eles Sim. na dele lá, sabe? É. Porque até os caçadores, o cara vai lá e caça uma onça, tá? E aí Sim, ele vai sim. querer o troféu, né? Tirar a pele da onça, a cabeça da onça e tal. Nesse ato de cortar, limpar e não sei o que, em geral você faz no mato. Você não tem água, não tem álcool em gel, você não tem como lavar a mão, você vai se contaminar com sangue. Quem já limpou um frango, tá? Ou em alguns locais o pessoal gosta de fazer coelho, né? Sim. Você sempre se suja de sangue, entendeu? Então essa Isso. contaminação pode acontecer, entendeu? Entendi. É bom você Até falar se... tudo isso, Adalberto, porque como é uma coisa nova, começa a surgir várias teorias, né? Teorias da conspiração, É, crendices populares, coisa e tal, né? Então é sempre bom a gente conversar com uma pessoa que está inserida nisso, que pode esclarecer as dúvidas com exatidão, com a verdade, né? é, a nossa função como cientista é isso, é informar, entendeu?
É você ter alguém para quem você pergunta, faz uma pergunta. Se a gente souber a resposta, a gente informa. E se não tem uma resposta para aquilo, a gente pesquisa, tá? E Isso. no momento é o que a gente está fazendo com o Covid, tá? Então, às vezes o pessoal fala assim, pô, mas não sabe nada. Desculpa, gente, mas tem 6 meses que a gente foi apresentado para essa doença. Sim, A gente não sim, conhece, né? Você vê que no início nasceu como uma pneumonia grave. Hoje em dia a gente sabe que não é só o pulmão. O pulmão é o órgão que é mais acometido, é o que mais sofre com a doença. uhum, Porque basicamente você pega o Covid por via respiratória. Então é o sim, primeiro órgão que o vírus monta a casa dele lá, entendeu? É uhum. tipo, o vírus é como se fosse um bando de sem teto falando assim, opa, vamos invadir isso aqui e vamos montar acampamento aqui, entendeu? Sim. Então, nasceu como uma pneumonia, mas hoje a gente sabe que pega o corpo todo, tá? Os rins. Agora estão vendo que até no cérebro pode infectar, entendeu? Caramba. Então, a gente não tem as respostas, a gente está pesquisando agora. E isso tem, assim, por exemplo, a gente sabe, sabia inicialmente que ele acometia os pulmões. Por exemplo, se Uhum. ele vai para o cérebro, coisa e tal, como você está dizendo, a letalidade é maior? Como é que é a parte da cura? Não tem Então, jeito. é, o que acontece? Como qualquer doença, quando você descobre, seja vírus ou bactéria, lembra da peste negra, a doença Uhum, que dizimou 20%, 25% da Europa, em sim, 1800 e alguma coisa? A gripe espanhola, no início do século passado, né, que matou também um monte de gente, aqui no Brasil foi um pouco menos, mas muita gente nos Estados Unidos, na Europa, pois é. Ah, desde aquela época, desculpa, gente, essa é a minha gatinha, ela de vez em quando faz participação especial em tudo quanto é live, porque se eu sento aqui na minha cadeira para falar, ela tem que sentar no meu colo, tá? Ela é a estrela daqui. tá Então, bom. lembra, nessa época, a gente aprendeu muita coisa naquela época sobre epidemias, tá? Então, o que acontece? Ah, a gente aprendeu que quando surge uma doença, seja por bactéria, seja por vírus, e você ainda não sabe como evitar, você tem os protocolos de segurança que você escuta falar tanto nos jornais, nos portais de Sim. informação e tal, né? Que a OMS solta protocolos de segurança, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde tem esses protocolos de segurança. Agora, com a reabertura, por exemplo, da economia aqui de São Paulo, a Panaceia, com certeza, tem um protocolo, né? Sim, Eu sei sim. porque eu já visitei vocês e eu vi álcool em gel, só pode ter poucas pessoas, os funcionários têm toda a proteção. Eu não estou puxando o saco, não, é porque eu conheço o Fernando, já fui lá e realmente seguem um protocolo, né? Então, inicialmente, como você não sabe, o que acontece? A pessoa morreu, Uhum, parece que é dessa doença, ou fez o teste e sabe que é dessa doença. Quem mexe com autópsia, faz autópsia, as biópsias, vai saber por que a pessoa morreu. Você não sabe como esse vírus é transmitido, certo? Então, até agora, o que faz? Infelizmente, a pessoa morre, não, não dá para abrir a pessoa para ver quais os órgãos foram acometidos. A não ser em centros de pesquisa, que tem todo aquele aparato, sabe quando você vê nos filmes? O cara com aquela roupa toda, né, uma roupa sim, toda branca, toda amarela, com um respirador, um cano, né, assim, por sim. trás, e luva e tudo mais. Porque a gente não sabe. A gente não sabe como esse vírus. Se às vezes você. Desculpa, eu vou entrar numa parte meio feia, mas assim, a pessoa morreu, você abre a pessoa, né? Ali, a partir do momento que você morre, aqueles processos metabólicos, né, que a gente falou no início, cessaram, Hum, as bactérias, fungos que tem naturalmente no nosso intestino começam a fazer a festa. Porque você não tem mais proteção, não tem mais. O sistema imunológico parou de funcionar, os glóbulos brancos pararam de funcionar. Então, a bactéria começa a fazer festa, gera gases. Então, para o cara que vai abrir o corpo para fazer a autópsia, esses gases que saem naturalmente do corpo, tem o vírus ou não tem o sim. vírus? Pega a doença ou não pega a doença? O cara não vai se arriscar. Então, voltando à sua pergunta, a gente não sabe. Sabe por quê? Para saber isso, por exemplo, essa questão de pegar no cérebro, tá? Hum, Descobriu
por causa de alguns pacientes, tá, que começaram a desenvolver problemas psicológicos, motores, por causa do Covid. E aí, alguns conseguiu pegar, tirar uma amostra do cérebro da pessoa e achou o vírus lá. Entendeu? Então, assim, mas torna mais ou menos letal. Não dá para falar. Não dá para saber. Entendeu? A gente sabe que a principal causa é quando acomete os pulmões, né? Sim. Que é aquela coisa, né? Precisa do respirador artificial, precisa de forçar o oxigênio no pulmão da pessoa, porque o pulmão da pessoa para de funcionar, tá? Diminui a superfície do pulmão, limpa, para ter aquela troca gasosa, tirar o gás carbônico, entrar o oxigênio, que a gente aprende lá na escola, né? Então, a gente sabe que essa é a principal causa de morte. E Uhum. as outras? Tem gente que tem que fazer hemodiálise Sim. enquanto está sendo tratado ou depois. Por quê? A gente não sabe. Ontem, por coincidência, ontem eu estava vendo uma pesquisa que mostra que realmente, assim, pessoas obesas realmente têm maior chance de, quando pega o Covid, tem maior chance de desenvolver casos graves ou morte, porque parece que o vírus, o Covid, ele tem uma afinidade pelas células do tecido adiposo. Entendeu? Isso foi Caramba. ontem. Ontem foi confirmado isso. Aí Uhum. parece assim, pô, mas já sabia que quando você analisa lá as pessoas, infelizmente, as pessoas que morreram, aí você fala assim, pô, a maioria das pessoas era obesa. Então você intui que realmente, ó, obesidade é um problema, tá? Hipertensão é um problema. Sim. Mas assim, uma coisa é você intuir que acontece isso, outra coisa é chegar à conclusão que realmente, tá? Porque ciência funciona assim. Ciência não, a gente nunca pode dar palpite ou achar alguma coisa. Na ciência você tem que ter certeza. Sim. Entendeu? E aí você tem que pesquisar para chegar a essa conclusão. Ontem saiu essa pesquisa falando, realmente, obesos têm um risco maior. Agora, por quê? Opa, peraí. A gente respondeu uma pergunta, a outra a gente vai pesquisar para te responder depois. Então, assim, o que a gente sabe é que pessoas obesas, pessoas idosas, obviamente, pessoas que têm comprometimento imunológico, né? Ih, HIV, alguns tipos de leucemia, pessoas que estão tomando alguns remédios como corticoides, corticosteroides, que diminuem o sistema imunológico. A gente sabe que essas pessoas estão mais suscetíveis a pegar doenças e morrer por ela. Entendeu? Então esse é o problema. A gente sabe um monte de coisa, mas também tem um monte de coisa que a gente não sabe. Tá? é. E, ô, Adalberto, e assim, cara, você acha que a situação aqui em São Paulo, do Brasil, como tá? A gente tem ouvido que tem baixado aqui em São Paulo os casos, né? Que é um bom Uhum. indicador. Mas assim, você acha que vai ter uma segunda leva? Isso é uma coisa difícil de responder. Por quê? Falando de São Paulo especificamente, eu acompanho todos os dias, porque não estou envolvido diretamente com as pesquisas, tá? Porque a minha parte é essa. Eu sou um biólogo especialista em animais silvestres, né? Então, Uhum. sempre falo, pô, Adalberto, entra aqui, conversa, o que você acha disso, daquilo. O que acontece em São Paulo? São Paulo tem uma estrutura hospitalar muito grande. É a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina. Então, nesse ponto, o governo de São Paulo fez muito bem, certo? Construiu 2 ou 3, né, hospitais de campanha, Sim. comprou muitos respiradores, tá? E as pessoas que procuraram foram atendidas, tá? E o que acontece agora? Embora a gente nunca chegou a entrar numa quarentena de verdade, todo mundo acompanha na TV falando assim, pô, a taxa de pessoas que ficaram em casa em São Paulo foi de 40%. A gente nunca chegou aos 70%, que é o ideal, tá? Sim. Você Se a acha que gente se tivesse conseguir feito lockdown total no começo, a coisa seria melhor ou não? sim, sim. Mas assim, lockdown sozinho não adianta muita coisa. Tá? Eu vou dar um exemplo. Aí eu volto em São Paulo, é Belo Horizonte. Tá? Não é porque é minha cidade, não. Eu nasci em Belo Horizonte. Não é por isso.
Até porque o prefeito de lá é atleticano e minha família é cruzeirense, então não tem a menor razão para que o estado faliu. Tá? Mas assim, ele fez uma coisa muito boa, que foi o quê? Quando começou isso, ele isolou Belo Horizonte. É mais fácil, tá? Porque Belo Horizonte é uma cidade grande em termos de população, mas ela é pequena em termos de território. E Belo Horizonte tem basicamente assim, tipo 13 entradas, ou seja, 13 estradas ou grandes avenidas e tal, por onde você entra em Belo Horizonte. Ele isolou a cidade, proibiu o comércio, shopping, bar, restaurante, tudo, e colocou barreiras sanitárias nessas entradas. Tá? Belo Horizonte ficou por muito tempo com pouquíssimos casos. Pouquíssimos casos. Em termos assim, né, comparando casos pela população, morte pela população, muito poucos. Porque Mas fez isso. foi maquiado ou não? Em Belo Horizonte, até onde eu sei, não. Minas Gerais, sim. Minas Tá. Gerais, tanto que Minas Gerais, agora que está testando mais, tá? Está descobrindo que o número de casos era muito grande. Tá? Tanto que o interior de Minas está com problema. Todo o estado é dividido em regionais de saúde. Eu sei porque eu trabalhei na Secretaria de Saúde lá de Minas, né? A São Paulo é a mesma coisa, todos os estados do Brasil são divididos para facilitar a administração. Uhum. Metade das regionais de saúde de Minas estão sem UTI. Sem UTI nenhuma. O que está acontecendo aqui em São Paulo? Em São Paulo, a cidade de São Paulo, eu acho que a gente chegou no máximo a 90% de ocupação das UTIs. Agora está abaixo de 50%. Ou seja, mesmo não entrando numa quarentena como deveria ter feito. Por quê? Quando você faz uma quarentena numa cidade como São Paulo, é difícil. É uma cidade do Brasil, né? São Paulo não para e tal. Parar uma cidade como São Paulo é muito complicado. E eu entendo isso. Até pelo prejuízo que quem tem, né, quem é dono de um negócio, você, né, ficar 2 semanas fechado é prejuízo. A gente sabe disso. Prejuízo. Para um dono de um Muito. restaurante, de academia e tudo, é pesado, tá? Mas se tivesse, lá no início, fechado por 2 semanas, você barra por aquelas 2 semanas o desenvolvimento de novos casos. Quem já estava doente vai ter que ir para o hospital, mas você impede a transmissão. Se você Uhum. consegue fazer isso nesse nível que sempre falava, tem que chegar a 75%, você força aquela curva para baixo. Então, a gente chegou agora no platô, aqui em São Paulo. O que é um platô? Na verdade, pelo que eu tenho acompanhado, já está até baixando os casos. Na capital, tá? No estado, não. No estado, infelizmente, no interior, está muito mal. Tanto que o pessoal de Campinas está sendo enviado para cá. Então, agora que a gente chega nessa parte que está baixando, se tivesse feito lockdown, ou simplesmente um controle melhor, lá atrás, talvez a gente não tivesse nem tantas pessoas doentes ou tantas pessoas mortas. Isso é uma realidade. É o que aconteceu com Belo Horizonte. Tanto que Belo Horizonte agora, que reabriu tudo, está acontecendo o que seria essa segunda onda que você perguntou. Uhum. Por quê? Uhum. Como o número de casos ainda é alto, todos os dias, você vê que o Brasil está com 1.200, 1.300, 1.200, 1.300, todo dia, né? Tirando Sim. o final de semana. Final de semana é porque você não tem funcionário para registrar os casos lá, porque todo mundo tem que ter um descanso, né? Uhum. Então, o número de casos é alto. Então, se você não barrou, se você abre, você vai ter mais contágio, infelizmente. Que seria essa segunda onda. O problema é que a gente nem saiu da primeira onda no Brasil, porque o número de casos continua alto. Sim. Então você tem que analisar caso a caso. São Paulo, capital e região metropolitana, ao que tudo indica, realmente está baixando aquela curva. Cada dia menos casos de pessoas infectadas e mortes. Tá? Uhum. Mas agora o problema é no interior do estado e em outros estados. Sim. Entendeu? Então não dá nem para falar em segunda onda, é igual aos Estados Unidos. Estados Unidos, eles estão. A curva tinha estabilizado nesse platô, e agora, estados onde não tinha, tipo a Flórida, Texas, a curva está subindo. Ontem, acho que pelo quinto dia consecutivo, o estado da Flórida registrou recorde de pessoas doentes e pessoas Nossa. mortas. Nossa. Entendeu? Porque reabriu tudo. Então, contato Tem alguma humano coisa aí, né? reabriu. Faz um sentido, né? Faz.
Faz sentido. Infelizmente, não é que a gente quer ver as coisas fechadas, não é isso. Uhum. O nosso hobby, né? Eu conheci o Fernando através do futebol de botão. Cara, a gente tá babando pra jogar futebol de botão em campeonato, rever os Sim, amigos, entendeu? sim. Eu que gosto muito de sair em bar, boteco, eu tô com vontade de ir no boteco com os amigos, tomar uma cerveja, conversar, jogar a conversa fora, entendeu? Sem dúvida. Porque nós somos animais sociais, né? Somos seres sociais. A gente vive em sociedade, a gente tem amigos, tem a família, mas infelizmente, para barrar até o momento que tiver uma vacina, a solução que a gente tem é essa, cara. Infelizmente. Aí você entrou num outro tópico que eu queria te perguntar. Eu sei, assim, você tem muito mais conhecimento do que a gente, por ser biólogo e tá, ter as amizades. A curto, médio e longo prazo, o que que vai acontecer? Tá perto essa vacina? Não tá? É, qual é o seu parecer para isso, Adalberto? Olha, com relação à vacina é o seguinte, até, vamos colocar até abril, existiam, se não me engano, 139, no mundo todo, tá? No mundo todo. Tá. 139 iniciativas de produção de vacina. Ou seja, você tinha institutos, universidades em 139 locais diferentes, não só institutos, universidades, mas também a própria indústria farmacêutica pesquisando uma vacina. Tá? Quando você. Vacina, a gente chama tudo de vacina, mas a produção da vacina tem formas e formas diferentes de produzir. Tá? Porque depende do tipo de vírus, se é DNA, se é RNA, se é um vírus que ataca por via aérea, se ele se instala no sangue ou em tecido, enfim, a gente Uhum. chama tudo de vacina, o modo de chegar a ela é diferente. Tanto que, por Aham. exemplo, não é o caso do Covid. O caso do Covid a gente está conseguindo uma vacina, tá? Mas, por exemplo, a AIDS não tem vacina até agora. E olha que a AIDS está há muito mais tempo. Por quê? Sim. O que é uma vacina? Rapidinho. É uma forma, tá? Que foi pesquisada e se chegou a uma forma de fazer com que o seu corpo, o seu sistema imunológico, Uhum. reconheça uma doença sem ficar doente, certo? Você Certo. engana o seu sistema imunológico para falar assim, nossa, tô doente. Aí você produz os anticorpos, certo? Mas na verdade não estava doente, porque era só um pedaço do vírus. Ou é o vírus que a gente fala, vírus inativado. Lembra de novo que eu falei que o vírus tem uma capinha de gordura com material genético? Então, Sim. se você consegue inativar o vírus, ou seja, ele está ali, mas ele não consegue reproduzir, ótimo. Tipo, você quebrar o RNA dele, o material genético, ele não vai conseguir reproduzir. Tá? Alguns vírus funcionam assim, alguns vírus você tem que quebrar o vírus, tirar o DNA, o RNA, o que quer que seja, e deixar só aquela capinha de gordura. Para preservar essa capinha de gordura numa vacina é mais complicado, tá? Você tem que Sim. fazer uma espécie, tá? Estou tentando colocar em termos mais comuns para a pessoa entender. Tá. Tipo, Tá. clonar o vírus. Fazer uma cópia modificada do vírus. Enfim, isso é uma vacina. Tá? Enganar o corpo para ele achar que está doente sem estar. Tá bom? Então, voltando à vacina. Hum. Dessas 139 iniciativas, hoje a gente tem 17, tá? Ou seja, todo o resto, 122, foram abandonadas. Porque não deu certo. Ou era muito cara, ou não deu resultado, ou não conseguiu imunizar ninguém. A gente tem 17 que estão indo já passaram da primeira fase. Ou seja, esse jeito que a gente está tentando enganar o corpo funcionou. Tá? Uhum. Mas não adianta nada se funcionar para 1% da população. Então, abandono. Dessas 17, nós temos duas que parece que estão indo muito bem. Felizmente. Tá? Felizmente. É o que a gente chama, que o pessoal que tem acompanhado nos jornais e tal, tem a de Oxford e tem a da Sinovac. Ou seja, uma é de Oxford, da Inglaterra, e a outra é a Sinovac, que é da China. Tá? As duas estão sendo testadas no Brasil. Elas já estão já saíram da primeira fase, que é estudo laboratorial.
já saíram da fase de estudo em animais, tá? Ratos modificados, primatas, que são mais parecidos, né? O sistema imunológico deles parece muito com o nosso. E agora já está em testes humanos. Inclusive já avançou, porque, olha, os cientistas estão correndo o máximo que pode, tá? Observando aqueles protocolos de segurança, né? Porque não adianta nada, você inventa uma vacina que você vai injetar na pessoa e a pessoa morre. Então, tem Então, que tomar esse cuidado, né? Então, essas duas vacinas, que por sorte estão sendo testadas no Brasil, por uma coisa triste, né? É porque o Brasil tem tantos casos que, infelizmente, é o melhor local para você testar uma vacina. Não adianta você testar uma vacina, por exemplo, na Nova Zelândia. A Nova Zelândia não tem o vírus mais circulando. Você vai testar a vacina, como é que você sabe se a vacina funcionou se a pessoa não vai pegar o vírus? Tem que ser onde tá, o vírus está, né, circulando, como é aqui no Brasil, infelizmente. Então, assim, o que acontece? A curto prazo, o que acontece? Não teremos vacina. Por quê? Elas estão sendo testadas. Essa semana, essa da China, a Sinovac, semana que vem vai começar a ser inoculada em acho que 9 mil pessoas. Aí o que acontece? Você não pode pegar essas 9 mil pessoas, inocula a vacina, espera, em geral, o corpo demora 2 semanas para desenvolver. Lembra quando teve a febre amarela? sim. Aqui, aquela crise de febre amarela? Que falava assim, ó, para você viajar, para você ir lá no Parque do Carmo, para você visitar o Ibirapuera, você tem que tomar a vacina e esperar 2 semanas para depois poder viajar. É porque Sim. o corpo demora 2 semanas para gerar essa resposta. Dessa forma que você enganou ele, demora 2 semanas para produzir os anticorpos. Então, assim, você tem que inocular essa vacina que está sendo testada na pessoa, esperar essas 2 semanas. Aí você tá mais aquela uma semaninha, né? Vamos esperar mais uma, só para garantir, entendeu? Ou seja, só depois de 3 semanas, na verdade um mês, você vai testar aquela pessoa para saber a vacina funcionou. E a vacina a gente chama de marcadores, ou seja, você tira um sangue da pessoa e ali naquele sangue você tem forma de identificar se a vacina funcionou, tá? Então, uma coisa é o seu corpo reconhecer aquilo que você injetou nele. Outra coisa é o corpo reconhecer aquilo que você injetou e produzir anticorpos e proteger. Tá vendo como é complicado? Cada hora vai entrando mais uma coisinha que pode atrapalhar o processo. Então, aí você testa a pessoa com um mês. Beleza. Protegeu. Você não é antiético você chegar para a pessoa e falar, ó, legal, o Adalberto, você recebeu a vacina aí, tá? Eu não posso, porque eu já tive Covid, então eu já tenho anticorpos. Então não adiantaria eu testar uma vacina para uma coisa que eu já tenho proteção. Então, assim, Adalberto, ó, você recebeu a vacina, faz o seguinte, aquele cara ali, ele tá com Covid, vai lá e bate um papo com ele, dá um beijo na boca, sabe? Deixa ele dar uma bafejada na sua cara para você ver se pega. Não, você não pode pedir isso. Porque você está testando, você não sabe se funciona. Entendeu? Então, o que você faz? Injeta, em geral, o quê? Pessoas ligadas à saúde. Porque elas, a gente sabe que estão dia a dia, todos os dias, por 8 a 12 horas, lidando com pacientes. Aí você testa pessoas. Se essas pessoas, tá, forem protegidas, ou seja, aí você testa 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Se essas pessoas mantêm esses anticorpos, beleza, a vacina funcionou. Tá? Mas espera aí, Adalberto, então a gente vai ter que esperar 1 ano? Não. Se a gente, no resultado de 3 meses, ou seja, começou a inocular agora, certo? Nós estamos em julho. Você tem outubro, tá? Aí você tem que dar 1 mês para analisar os resultados. Porque não é só um cientista que está envolvido nisso. Em geral, você tem uma equipe. Você tem a equipe lá de Oxford, você tem as equipes aqui da Fiocruz, tá? Ou a Sinovac, você tem a equipe aqui do Butantan, aí você tem cientistas convidados dos Estados Unidos, cientista convidado do Japão, porque cientistas, a gente adora, vocês estão vendo aqui o quanto eu estou falando? A gente adora falar e a gente conversa muito entre si, tá? Tem várias, assim, não é live, mas a gente se encontra, cientistas, em salas, assim, porque também a gente não pode sair, tem o isolamento social, a gente está mantendo, a gente sabe da importância de manter. Então a gente se encontra pela internet para discutir isso. E às vezes de vários países. Então, assim, deu 3 meses,
pega esses resultados, manda para todos e a gente vai analisar e falar, ó, beleza, funciona. Felizmente. Tá? A gente vai dar uma festa, a gente vai encher a cara. Aí no dia seguinte, mesmo com ressaca, a gente vai falar para os laboratórios. Falar, ó, funcionou. Ou não, né? Mas tá funcionando, tá? Pelo menos até o momento, o que a gente sabe é que elas estão funcionando. Elas protegem pessoas. Só que aí você tem uma outra questão, que é o quê? Quanto protege? Uma protege 45%. Não é bom ainda, tá? O ideal é que proteja 75%. Não precisa ser 100%. Entendeu como é que funciona? Mesmo tendo 75%, pô, já tá bom demais. Já tá bom demais. Se você consegue proteger 75% da população, lembra o lockdown? Que se você impedir 75% de gente de se movimentar, você já Sim. bloqueia a doença? É a Sim. mesma coisa de você vacinar 75%. Entendeu? Entendi. Por quê? Lembra, ontem, né? Ontem a gente, desculpa, porque ontem, né, eu e o Fernando, a gente se encontra diariamente, a gente estava com outras pessoas dentro Sim. do ambiente seguro, tá? E eu falei, éramos 5. Eu falei assim, olha, se funciona metade, a gente estava com outros 2 amigos, 3 amigos, eu falei, olha, se você, alguém tosse perto de você, e você está protegido, você não vai passar para a gente daqui a algum tempo, porque você está protegido. Então você barra, você fecha você impede a circulação da doença ali. E você já protege um monte de gente, você acaba com o vírus, tá? Sim. Então, qual é o estado hoje? A curto prazo, infelizmente, é isolamento social, usar máscara o tempo inteiro. Eu tô aqui na minha casa, tá? Então, beleza, minha casa eu sei, não entra ninguém, a não ser a minha sogra, que também tá lá na casa dela, ela é minha vizinha, então, ponto. Tá? Meus gatos não saem, eles só ficam em casa. Ou seja, tá na proteção total. Médio prazo. Bom, a médio prazo, o que a gente tem são as pesquisas, entendeu? São as pesquisas. Aham. Que, até onde a gente está vendo, protege. E a longo prazo? Bom, aí é que vem o problema, tá? Vacina não é fácil. Lembra que uma vez, Fernando, eu te expliquei, eu não vou explicar aqui porque toma muito tempo, mas assim, não é fácil produzir vacina. Sim. Só para dar um exemplo rapidinho. Uma das formas de produzir vacina, sabe como é? Você isola o vírus. Lembra que eu falei que vírus só desenvolve em célula? Pois é. Sim. Você tem que crescer células humanas em umas garrafinhas quadradinhas, tá? Que ficam num ambiente que tem que ser todo especial, porque não pode ter infecção, né? Então tem que ser tudo desinfetado. Mais desinfetado do que a sua casa, tá? Mais desinfetado do que aquele álcool gel que a gente passa a mão. Porque se tiver Aham. uma bactériazinha, um vírusinho que não é o que você quer, danou-se tudo, tá? Isola o vírus, pega esse vírus. Uma das produções, por exemplo, é em ovo. Ovo de galinha, tá? Ovo de galinha. Só que não pode ser o ovo que você vai na mercearia ali, que vem o carro do ovo, tá? Que vem o carro do ovo, aí o cientista vai lá e fala, oh, me dá 100 dúzias desses ovos aí. Não, não adianta nada, porque aquele ovo... Já está contaminado. É, todo mundo sabe de onde sai o ovo da galinha, né? Então, o ovo sai contaminado. Por que pode ser com maionese com ovo cozido dá aquele problema? Salmonela, é uma bactéria que fica na casca do ovo. Não pode ter isso. Aí você pega um ovo que ele é todo desinfectado antes, e injeta o vírus no ovo, porque o ovo produz anticorpos. Aí depois você pega o ovo, depois de algum tempo, separa ali, né, a clara. Aí você tem que filtrar a clara para pegar um pouquinho de anticorpo, que é uma quantidade de anticorpo tempo minúscula. Juntar tudo para dar uma dose para uma pessoa. Nossa. Então imagina quanto. Não é fácil, tá? Então é complicado. E ainda você tem que pegar a vacina, você tem que testar para ver se não está contaminada com alguma coisa. Se está funcionando, enfim, se está limpo, se está higienizado, entendeu? Enfim, fez isso para injetar nas pessoas. Imagina quanto ovo que não vai precisar. Coitado das galinhas, né? Ou as galinhas vão ter que fazer hora extra o dia inteiro, entendeu? Coitado do tipo delas. Pelo bem da humanidade, elas vão ter que botar muito ovo, entendeu? Muito ovo. Então, tudo isso demora tempo. É por isso que, assim, ainda que hoje
hoje, exatamente hoje, tá? Seja a vacina de Oxford ou da Sinovac, fala assim, galera, funciona, protege, achamos a vacina, beleza, o mundo inteiro vai fazer uma festa. Cada um dentro da sua casa, tá? Sabe por quê? Não adianta hoje falar que a vacina funciona, porque somos 7 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo. No Brasil somos, acho que é 210 ou 220 milhões de pessoas. Produzir 220 milhões de doses, mesmo com todos os laboratórios que a gente tem no Brasil, tá? Capaz de produzir a vacina. A Fiocruz, o Butantan, o René Rachou em Minas, a Fundação Ezequiel Dias, lá em Belo Horizonte, e tem institutos em Belém, enfim. Mesmo colocando todo mundo para produzir vacina, tá? Não vamos conseguir produzir 220 milhões de doses até o final do ano. É impossível, não dá. Entendeu? Não dá. Não dá. Não tem material. Não tem galinha o suficiente. Entendeu? Quer dizer, eu não sei. Essa vacina não necessariamente faz desse processo do ovo. Isso é só um exemplo que eu dei de como produzir vacina. Sim. Existem vários métodos. Não dá. É por isso que a gente está falando assim, quando fala assim, mas pô, vocês são muito pessimistas. Como assim só vai ter a partir de março do ano que vem? É por isso. Por quê? Vai produzir os primeiros milhões de doses. Tá? Se a gente conseguir produzir 1 milhão de doses até o final do ano, é muito. É muito. Entendeu? Essas doses vão para quem? Para quem mais precisa no momento, que é o quê? Médico, enfermeiro, socorrista. Por quê? Eles lidam com o doente o dia inteiro. Eles precisam de proteção mais que todo mundo. Porque não adianta nada proteger o Adalberto, aí eu pego uma outra doença. Não precisa ser o Covid. Porque o vírus a vacina está me protegendo do Covid, certo? Mas beleza. Aí eu vou lá e quebro a perna. Aí eu vou no médico. Desculpa, mas os médicos não estão mais disponíveis, está todo mundo com Covid. Então, eles são os primeiros. Sim. Aí depois vem o quê? A gente falou o quê? Você perguntou, né? Grupo de risco, certo? Sim. Eles têm que ser vacinados primeiro. Aí depois, os idosos. E depois, professores, funcionários públicos. Por quê? Como você vai voltar a sua criança para a aula se o professor não tem proteção? Você confia? Faz todo sentido. Então, funcionário público. A gente faz uma imagem ruim de funcionário público, infelizmente, às vezes merece, né? Mas não são todos. Tá? Mas assim, imagina só. E mesmo funcionário que lida com o público, por exemplo, caixa do banco. Sim. Ele tem prioridade maior que você. Sabe por quê? Você encontra com um caixa de banco, o quê? Uma vez por mês? Uma vez por semana? O caixa de banco encontra de centenas de pessoas no dia. Entendeu como é que vai indo? Então vai produzindo até chegar em você. Até chegar em você. Por isso que a gente fala, a vacina só vai chegar para todo mundo só no ano que vem. Desculpe. Sim. Não tem. Mesmo se hoje quisessem, não, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Cada brasileiro vai doar 50 conto para a gente ajudar a fazer um laboratório. Tá? Ótimo. Esse laboratório vai demorar 2 meses para ficar pronto. Tá? Você vai demorar mais 1 mês para limpar ele todo, porque lembra que eu falei? Aquele ovo não pode ter nada sujo nele. Entendeu? Vai ter que contratar gente. E não é todo mundo. Produzir vacina, eu não falei esse processo todo. Produzir vacina, você tem que fazer aquela pessoa usar aquele monte de roupa especial, porque você não quer que aquela pessoa que vai produzir vacina para você pegue a doença. Né? Sim. Então, não é uma tarefa para todo mundo. Porque são coisas milimétricas. Você tem que. Você já deve ver nos filmes, o pessoal pega lá com aquelas pipetas assim, tira uma quantidade, passa um tubinho. Aquilo tudo faz parte do processo. Então não é qualquer pessoa que sabe fazer. Você pode até treinar, mas aí você tem o quê? Tempo de treinamento. Tá vendo? Sim. Como, infelizmente, é difícil. Por isso que quando a gente fala que vacina só ano que vem, a gente não está sendo pessimista. Não. É uma realidade, gente. Desculpem, tá? Porque mesmo se todos os governos do mundo se unissem, vamos acabar com todas as guerras, com todas as picuinhas políticas, vamos nos unir para produzir uma vacina. No filme, funciona mais. Todo mundo deve ter visto o filme Epidemia, né?
ai, todo mundo unido. No filme é maravilha. Na vida real não é assim. Porque é limitação. Entendeu? É limitação. Então, por isso que a É. gente fala. Só mesmo no ano que vem que a gente vai ter uma vacina para alcançar todo mundo. Tá? Não é Então, assim, política. então, assim, pra gente dar uma finalizada, Dal, então o que a gente tem que continuar fazendo é se precavendo, usar máscara, álcool gel, manter se manter em ambientes controlados, para que até lá, até o ano que vem, surja uma vacina, certo? Exato. Ponto. É isso. Sabe por quê? A vacina está sendo estudada. E não é um só. Eu falei dois exemplos. Agora já Sim. estão falando que tem uma que está sendo desenvolvida na Rússia. Essa aí eu tomei com o pé atrás, porque quem está acompanhando mais já viu que ontem o governo russo mandou uns hackers invadir o sistema de computador de Oxford da China para Nossa, roubar informação. ô Tem louco. disso, tá? Tem disso. Da mesma forma, o Trump sugeriu para lá para a Universidade de Oxford, que é super renomada, é maravilhoso, É. lá, o campus é lindo. O Trump falou assim: não, eu compro. Se você tiver vacina, eu compro. Pelo preço que vocês quiserem. Porque ele queria ter o quê? Vacinar os americanos primeiro e vender o resto para o mundo. Felizmente, os cientistas de Oxford falaram assim: rapaz, você tá doido? Não, não tem nada disso. Não, a gente vai produzir essa vacina, não vamos ter patente, vamos distribuir a forma de fazer essa vacina para o mundo inteiro, que é para solucionar, entendeu? Mas tem disso, briga política, geopolítica, não sei o quê, Guerra infelizmente não tem Fria. muito econômico. Então, o que você tem que fazer? Bom, São Paulo reabriu a economia. Eu, particularmente, embora eu precise dessa reabertura econômica, o Fernando Uhum. sabe, eu faço mesa de futebol no botão, né? Se tem reabertura econômica, o pessoal está trabalhando, o pessoal ganha dinheiro, aí vai comprar mesa comigo, vai comprar plano de saúde com o Fernando, lá na Sim. Panaceia. Lógico que a gente quer isso. Sabe o que Uhum. a gente mais precisa agora, Fernando? Uhum. Reabre ou não reabre? Abre ou não abre? Lockdown ou não lockdown? Vai depender, sabe do quê? Da consciência de cada um de nós. É isso É o aí. quê? Máscara. Precisa de máscara? Precisa. Mas eu não estou doente. Tá? Eu tenho comprovação que eu tive Covid e tenho resposta imunológica, ou seja, estou protegido. Uhum. Eu não deixo de usar máscara. Sabe por quê? Exemplo. Porque Uhum. quando eu vou na mercearia do bairro, aqui, todo dia eu vou lá, tá? Comprar salgadinho, comprar pão, comprar presunto, comprar Coca-Cola. Aí, Aham. se eu entro sem máscara, tá? Se eu entro sem máscara, hoje de manhã aconteceu isso. Eu tava de máscara. Dois rapazes iam entrar. Um deles virou: ai, rapaz, esqueci minha máscara no carro, vou pegar. Se ele me ver sem máscara, olha só, para mim não tem problema, eu já tive. Eu tenho muita Isso. proteção, certo? Se o cara me ver sem máscara, ele fala assim: esse cara tá sem máscara, eu vou entrar sem máscara também. Sim. É isso, gente. Quando alguns prefeitos falam: olha, vamos reabrir a economia, vamos reabrir o shopping, vamos reabrir os parques, mas precisamos da colaboração de cada um de vocês, é isso. Máscara. Gente, máscara não tem problema usar. É incômodo. Não vou falar que não é incômodo. É incômodo sim, tá? Mas não faz você respirar seu próprio CO2. Eu vejo umas coisas por aí que, né? Não, não impede você de respirar direito. Não faz você respirar seus próprios detritos. Não, nada disso. Máscara protege. Vamos lembrar só uma coisa? Médico usa máscara o dia inteiro. Máscara melhor que essa sua que você está usando aí, tá? Que às vezes a sua mamãe costurou TNT e fez para você. Ela vai funcionar. Não estou falando que não funciona, tá? Mas a máscara da sua mamãe funciona. O médico não pode ser máscara da mamãe. Tem que ser a tal da N95, a máscara toda assim. Se a máscara causasse algum problema, os médicos estavam tudo morto, né? Vamos pensar um É, pouquinho. Então, é. usa máscara. Álcool em gel, sim. Tá? Agora tem álcool gel em tudo quanto é lugar. Passa na mão. Lava a mão. Por quê? Detergente dissolve gordura. Lembra lá no início que eu falei? Vírus é uma capinha de gordura com gen lá, DNA dentro? Se Sim. você passa detergente na mão, água e sabão, olha só, água e sabão. Lava a mão, o detergente faz o quê com gordura?
Dissolve gordura, mata o vírus. Adal, vai acabar a nossa live. 5 segundos. Eu falo. Um grande abraço para você.